Olá pessoal, mais um videozinho aí, demorou esse aqui para sair que eu estava ocupado com outras coisas, não conseguia gravar, mas agora tá, aqui estamos nós, certo? E aí eu planejei também um terceiro vídeo, tá? Que vai sair em seguida, né? Vou ver se eu consigo gravar hoje ainda, e que eu vou falar um pouco sobre o mecanismo lá do GitHub Classroom, tá pessoal? E sobre a lista 01, que já está aberta, tá? Entrega, inclusive, para o dia 20, né? Eu mudei a data, adiei uma semana, tá? Até para o pessoal ter mais tempo aí para, né, ir se chegando, né? Testar, começar a instalar as coisas, né? Estamos começando essa semana o curso. E aí já tem esses vídeos aí. Lembrando sempre, né, pessoal, que é importante, se você não tem experiência com o Go, dar uma olhada no curso básico, tá? E aí eu tô falando isso tô sempre no começo das aulas para lembrar que tem ali uma sequência de vídeos ali que é mais o Go básico, certo? Para vocês começarem, não caírem de paraquedas ali quando a gente começa o curso de web já começando programando em Go, né? Então tem muita coisa que eu expliquei no curso básico, tá? Bom, vamos lá. A aula de hoje é a parte 2, né, do que a gente começou a fazer na aula passada. A gente vai ver, pessoal, um conceito aqui em Go que vai ser necessário para a gente, tá? Que é o conceito de maps, né? Então a gente vai lidar com o JSON, a lista inclusive tem um exercício que faz isso, né? E aí para poder guardar essas informações, o ideal é se usar então um map, tá? Então essa é a maneira de declarar, certo? Que vocês estão vendo aí na tela, né? Deixa eu ver, ops, passei sem querer. Aqui para acessar, certo? Você vai passar a chave, né? Que nesse caso aqui é uma string, né? E ele vai imprimir nesse caso aqui Natal, tá? Aqui, no caso, para adicionar um novo elemento no seu mapa, você vai passar a chave que você quer e o valor, tá? Que também aqui nesse caso é uma string, né? E você usa esse comando delete aqui para quando você quer remover alguma coisa lá do mapa, tá? Para quando você tem uma chave inexistente, tá? Você vai ter um valor nulo, tá? Que vai ser retornado aqui para a cidade, né? E se você quer verificar se ela existe, você pode usar essa sintaxe aqui. E o existe vai ser um booleano que vai verificar se ela está lá ou não, tá bom? E a gente vai usar também, aproveitando que a gente já tem os maps, a gente vai fazer uma parte aqui agora nessa aula com esse comando aqui for range, certo? Então, dá uma olhada como é que ele é, né? Você pode passar a chave valor, nesse caso ele vai iterar ao longo de todos os itens que estão nesse conjunto, nesse mapa, tá? E você pode imprimir, nesse caso estou imprimindo, tá? Você pode também pegar só as chaves e iterar em cima das chaves, dessa forma, sem passar o valor aqui, certo? Eu estou só passando a chave. E você pode iterar também em cima dos valores. Nesse caso, você vai ignorar as chaves aqui, né? Usando essa sintaxe, e vai iterar em cima do valor. Maps não garantem ordem, tá, pessoal? Então, cada execução pode iterar na sequência de uma forma diferente, tá? Então, você não pode assumir que você tem uma sequência ordenada aí, tá bom? Outra coisa que a gente vai usar nessa aula é um tipo que aceita qualquer valor. E como é que ele é declarado? Tá? Aqui, por exemplo, eu estou declarando uma variável x, certo? Que é uma interface, mas veja que ela não define método nenhum. É vazio, eu abro chave e fecho já logo em seguida, tá? Isso quer dizer, tá, que qualquer tipo vai satisfazer essa interface aqui. No entanto, é bom vocês usarem com moderação, tá? Porque você perde a verificação de tipos em tempo de compilação, tá? Que o Go faz para você de graça, né? E isso vai importar com JSON porque a gente vai ter tipos no mesmo objeto JSON lá, a gente vai ter diferentes tipos lá, tá? Então a gente vai, guardem isso aí que a gente vai usar isso daqui a pouco no código. Aqui um exemplo, a gente vai fazer isso também, né? A gente vai serializar e deserializar, né? Então a gente vai construir, pode construir aqui uma estrutura de dados usando esse map, né? Usando essa interface aqui, ó, que não passa método nenhum, tá?
E aí eu posso criar essa estrutura de dados e depois eu vou passar vou passar isso aqui para um encoder, né? E ele vai fazer o encode desses dados aqui no formato JSON. E o contrário também é possível quando você faz de JSON para Go, tá? Então você vai pegar um decoder, nesse caso, né? E vai passar aqui, ó, veja que está usando o e-comercial, ou seja, você vai passar um ponteiro para esse R, essa variável aqui, que na verdade é também um map, né, com chaves e string, e aí você vai ter uma interface que aceita qualquer valor ali, tá? Lembrar que também os números, nesse caso, eles vão virar float, tá? Então, se você usar, tiver, né, querendo, esperando um inteiro, você vai ter que fazer uma conversão, tá? Porque o que vem é um float. E aí, quando você tem um conhecimento já da estrutura que você vai precisar, a recomendação é que você prefira structs tipadas, tá? Elas são mais seguras em tempo de compilação porque o Go vai fazer a checagem dos tipos, tá? Então, por exemplo, aqui, essa struct, tá? Ela tem os tipos bem definidos, tá bom? Seguindo, pessoal, a gente vai ver aqui o roteamento de requisições. Então, quando você recebe um GET, o teu servidor vai agora poder chamar diferentes handlers dependendo do caminho que a requisição tá solicitando, tá bom? E aí, logo na aula seguinte, eu vou entrar em detalhes em relação a isso, tá, pessoal? Então, mas existe esse default serve mux, tá? Ele é global e você não consegue injetar esse carinha aqui no teste sem subir um servidor. Então você pode sim subir um servidor, mas para os testes da lista, isso não deve ser feito. Isso corre o risco de travar a sua. O teste vai travar e vai ficar lá pendurado por um bom tempo, tá? Então, assim, eu já vou falar disso quando eu vou falar de GitHub Classroom, eu vou voltar nessa diferençazinha aqui, tá bom? Então aqui uma tabelinha, né? Que você pode usar, não forçar ele definir, pode receber valores de diferentes tipos aqui, nesse caso da esquerda. E no caso de uma struct tipada, você tem a verificação e compilação, tá? É muito mais legível também, porque você sabe o que você precisa colocar ali. Então facilita, né, para o desenvolvedor entender como é que se usa aquela estrutura de dados, né? E aí você vai usar muito isso em APIs. A gente vai fazer APIs usando esses contratos aí, tá, pessoal? Com tipos bem definidos, né? E aí eu vou voltar novamente nessa parte aqui. Aqui eu estou explicando justamente os padrões diferentes aqui, né? No caso, a gente tem diferentes formas, né, de poder ler a resposta que vem, tá? Então, nesse caso aqui, eu vejo que eu estou fazendo um pouco diferente da aula passada, tá bom? Então, a gente vai ver isso agora, daqui a pouco, no próprio código, tá? Mas existe toda uma sequência aqui de coisas, tá? Que a gente vai fazer e eu vou explicar com detalhes, né? No caso aqui, eu tô trabalhando, porque lembra que na aula passada eu fiz assim, né? Para tirar o Pong, por exemplo, que vinha como resposta, verificar se veio o Pong, eu fazia uma conversão para string dessa forma, tá? Nesse caso aqui, eu vou ter a resposta com todas as partes dela. Então, nesse caso que eu estou explicando aqui, vai ter o código do status, vai ter também acesso aos cabeçalhos, né? E, claro, ao corpo, tá bom? Então, vocês vão precisar fazer isso quando vocês forem no exercício 4 da lista, ter que adicionar um campo no JSON, tá? Então, segura também essa que a gente já vai voltar nisso, tá bom? O que a gente vai fazer nesse vídeo? A gente vai construir aí dois renders, tá? Que são novos, né? Um é de status, tá? Perdão. E o outro vai fazer um cálculo, tá? E aí a gente vai fazer tipo uma calculadora, né? Boa, pessoal. Então agora a gente está aqui no nosso código, tá? E o que a gente vai fazer? Olha só, tá? A gente vai ter que ter aqui uma rota que é raiz, certo? Não vai passar nada, né? E nesse caso, ele vai retornar calculador API, uma string, tá?
Por enquanto vamos fazer dessa forma. Se eu chamar get ajuda, ele vai retornar aqui os endpoints disponíveis, tá? Também uma string, né? Se eu pedir get status, ele vai retornar um JSON, né? E qualquer outra coisa, 404, tá bom? Então, eu já escrevi aqui para adiantar o teste rotas, tá? Ele é novo no nosso arquivo de teste, servidor teste, né? E ele vai ter aqui, deixa eu ver, vai ter 4 subtestes. Vamos olhar um por um, tá, pessoal? O primeiro aqui, ó, vai testar o caso da raiz, né? Então, se eu chamar um get, né, para a raiz, né, o que que ele vai fazer? Ele vai verificar se o body que retornou veio o calculador API e se o status foi ok. Isso que ele vai fazer, tá? Veja que a gente já tinha feito na aula passada essa verificar body aqui, verificar status, né, pessoal? Deixa eu ver. Não, na verdade, verificar status a gente não tinha feito, tá? Mas a gente tinha feito verificar body, tá? Muito bem, são helpers, né? Então, essa verificar status também vai checar o status, tá? Então, ela também é um helper, muito semelhante à outra, que confere ali o que ele é esperado no body, tá? No corpo da mensagem de resposta, né? Muito bem. Aí agora, se eu pedir ajuda, ele vai verificar o body, tem que voltar exatamente essa string aqui, ó, tá? Se aí essa parte vai ficar interessante, a gente vai ver isso com calma. A gente o status, né? Então deveria voltar então um status, né? No corpo da mensagem deveria estar voltando ali um JSON e o application, o content type, né? Que é uma informação do cabeçalho, né? Do HTTP. Vai trazer ali application JSON, que seria o padrão para ser usado quando você está retornando um JSON, tá bom? Vai verificar também o status, né, pessoal? Aqui, ó, se foi ok, não é? Aí, veja que eu não tô também, por enquanto eu não tô olhando nada assim do que vem no corpo do JSON, tá? Eu só tô verificando realmente o content type. Então, depois a gente poderia melhorar essa função de teste para incluir isso. Então, vamos fazer aos poucos, tá? O não encontrado seria uma coisa qualquer que foi passado, tá? E eu vou ter que verificar o status como 404, que é o status de não encontrado. Finalmente o nosso helper aqui, beleza? Então agora a gente vai aqui para o nosso terminal, fazer o mesmo procedimento de sempre. A gente vai... deixa eu ir para a pasta aqui, 02. Deixa eu ver. Aula 2. Tudo bem, agora a gente vai rodar o nosso go test -v. Configurar rotas não foi definido. Então a gente tem uma chamada aqui, pessoal, para uma função, ó, logo aqui no início, tá? Então agora agora que eu vou explicar essa parte aqui do que esse configurar rotas vai fazer, tá, pessoal? Então o que eu vou colar aqui o nosso configurar rotas, tá? Ele tem que ser implementado no nosso servidor, né, pessoal? Vou colocar ele aqui. Certo? A gente acabou de importar com a ajuda aqui do nosso editor o JSON. Ele estava reclamando que não encontrou o pacote. Pronto, eu já só salvei. No meu caso aqui, ele já automaticamente incluiu esse import, tá? E agora, pessoal, o que nosso configurar rotas vai fazer? Ele vai retornar um ponteiro para um serve-mux, tá? Então isso aqui é Go, né? Puro, é do próprio pacote do HTTP, tá? E ele é o que é um multiplexador, tá? Do próprio request ali do HTTP. Ele vai fazer, né, o match ali da URL que está chegando na sua solicitação com uma lista de padrões ali e chamar o handler que for indicado no seu código, tá? Muito bem. O que ele está fazendo então? Primeiro ele começa aqui criando um new serve-mux, tá? Aí, olha só, para esse mux eu vou agora falar assim, ó, handle func, e eu vou passar o caminho
que eu quero que ele adicione a lista dele lá, tá? E aí, né, caso isso aqui aconteça, eu vou chamar essa função aqui, que eu estou passando a função, certo? Que vai escrever exatamente a string que eu queria, né? Mesma coisa aqui agora, pessoal, no caso do JSON, olha o que eu vou fazer. Olha o nosso map aqui, que a gente acabou de ver, né? Então, e olha como é que eu declarei, eu não coloquei ainda nenhuma checagem de tipo, tá? Então, lembra que eu posso passar qualquer valor aqui. Aí eu vou fazer o encode disso e pronto, tá? Então, veja que não é nada muito complicado, tá, pessoal? Então, isso que vai acontecer aqui no caso do status, tá? Agora, vamos fazer o nosso teste rodar. Aí, falhou, mas nem tudo falhou. Vamos ver aqui o que falhou. O nosso teste rota, no caso da raiz, ele falhou, tá? Então, pessoal, aqui, ó, vocês vão ver que por que não passou o nosso caso da raiz? A gente não tem um handler para essa raiz, né? Então, por isso que também está falhando. Ele não vai retornar o que é esperado, né? Então, vamos escrever agora o nosso handle func, que vai fazer isso, tá? Então, vamos escrever aqui, mux handle func. A gente vai colocar a raiz, né, pessoal? E vai passar o nosso func aqui, que é um writer http response writer e um ponteirozinho aqui para http request, tá? E vamos passar o corpo aqui agora. Então, se, né, é a URL, aí tem um detalhe aqui, né, pessoal? Vamos fazer aqui assim, ó. Se o caminho for diferente, né, de raiz, a gente vai tratar da seguinte forma: write header, a gente vai escrever. Agora a gente está escrevendo aqui no cabeçalho que vai ser retornado, tá, pessoal? A gente vai falar assim, ó. Status não encontrado. Porque veja, né? Se eu estiver passando aqui, né, nesse caso, se eu estiver passando aqui alguma coisa diferente disso, ele vai cair mesmo assim nesse caminho, tá? Então, é a diferença lá do catch-all, tá? Que eu tinha mencionado antes. E assim, pessoal, é normal que a gente fique com algumas dúvidas aí, porque a gente está aprendendo, né, Go. Então, fiquem tranquilos, assim, a gente vai ter as aulas também, onde a gente vai poder ver toda essa documentação. Então, eu quero que retorne não encontrado, tá? E aí, return. É isso mesmo? Deixa eu ver. No caso dele não, dele passar em qualquer outra coisa que ele vai retornar não encontrado, tá? Ou então, se isso, né, não acontecer, a gente vai escrever o tal do calculador API, que é o que ele espera. API, tá? Vamos fazer dessa forma. E aqui falta um parênteses. Certo? Agora a gente tem, então, um handler, né, que trata esse caso, e caso, né, e caia aqui por algum, né, no caso por ser catch-all, ou seja, por qualquer coisa que não exista acabar sendo tratada por esse handler aqui, né, ops, ele vai agora ter esse tratamento aqui e falar que não encontrou, caso aconteça isso. Caso não, ele vai retornar a calculadora API, certo? Vamos ver agora se o nosso teste passa. Passou tudo bonitão.
É isso aí. É o que estava faltando, tá? Boa, pessoal. Então, o que que a gente agora vai fazer, né? Lembra daquele calcular, né? Vamos fazer essa última rota aí e implementar o teste primeiro e depois né, o handler que vai lidar com isso, tá? E eu quero agora mostrar, introduzir um padrão um pouco diferente, porque lembra que quando a gente queria pegar o que vinha no corpo da resposta, a gente chamava, né, esse HTTP test new recorder, a gente tinha um REC, certo? Aí a gente passava, né, isso aqui para o handler, né? E agora a gente pegava o resultado que vinha de volta, né? A gente pegava através desse rec.body, né? E que isso aqui é um bytes buffer. Então é um buffer de bytes, tá? E aí a gente fazia a conversão para string, tá? Mas existe um outro tipo de padrão que vocês vão ver agora, tá? Então vamos colocar aqui. Eu já vou copiar direto também, tá, pessoal? No teste. Eu vou criar agora então um outro handler. Deixa eu copiar ele aqui. Que é, né? Deixa eu baixar aqui para a gente poder ver o código todo, né? Vai fazer o seguinte, ele tem aqui um subteste, né? E ele vai se chamar soma válida, tá? Vou testar uma soma, né? E agora, olha só o que que eu vou fazer, pessoal, né? O corpo da mensagem, ó, que eu tô passando no request vai ser esse conjunto aqui de bytes, tá? Que eu vou passar essa string que é, na verdade, um JSON. Então, o que que eu quero, né? Eu vou passar um A, tá? Com o valor, vou passar um B com o valor e vou passar aqui esse operação soma, com o valor soma, tá? Então é assim que vai funcionar a nossa calculadora, tá? Vamos fazer esse teste aqui com soma primeiro. Muito bem, pessoal. O que que eu vou fazer diferente? Olha só como eu estou pegando o resultado aqui, ó. Eu estou pegando é, todo o HTTP response, tá? Eu não estou pegando somente o corpo. Junto aí vem também o cabeçalho, tá? Vem o status, vem todo o response. E aí eu vou fazer esse defer aqui, eu já vou explicar o que que faz isso. Ele vai fechar isso aqui, ele na verdade libera essa memória, né, para ser usada, e é uma boa prática fazer isso. Aí eu vou verificar o status, ó. E olha como é que eu verifico, né, pessoal? Eu passo aqui o meu REC, certo? Ó. E vou verificar, então quer dizer, toda a minha resposta já vem com o status também. E aí o meu resultado, olha como eu criei aqui, uma variável resultado, que tem também esse padrão aqui, que a gente acabou de explicar, né, pessoal? E aí lembra como é que eu podia pegar alguma coisa desse mapa? Eu vou fazer isso, ó, eu vou chamar esse IO read all, tá? E aí eu vou passar o res body, tá? Então ele vai passar para cá, né, nesse mapa, ele vai passar o body e vai ignorar aqui o valor, perdão, o erro, pessoal, tá? Nesse caso ele vai ignorar o erro aqui, tá bom? E aí eu vou fazer esse unmarshal, tá, pessoal? E o que que faz o unmarshal? Ele vai fazer o passe do JSON, tá? E vai guardar esse valor no que está sendo apontado aqui por resultado, que eu estou passando inclusive aqui o ponteiro, tá? Então, agora eu tenho esse map todo preenchido com o que veio no meu JSON. O que que eu vou fazer, né? Eu vou agora verificar se o que veio como resultado, tá? Aqui né, o resultado da minha conta que vai vir lá no JSON, se é o que eu esperava, tá? Senão aí se bater, se não bater, né? Eu vou jogar essa exceção do erro aqui, tá? Aí também eu fiz um aqui, ó, pessoal, para JSON inválido, né? Então esse JSON inválido aqui vai retornar um bad request. Mas antes disso, né, eu vou passar pelo handler. Só que vejam que o meu handler, ele tá vermelhinho aqui, então se eu rodar meu teste, ele vai dar que não foi implementado. Tá aí. Então nem compilou. Muito bem. Então o que que a gente tem que fazer agora, né? A gente vai implementar a nossa função, tá? Para fazer isso, pessoal, eu vou criar também um struct, tá?
E agora, vamos ver aqui. Eu vou copiar aqui para facilitar. Tá? Então, eu vou criar agora aqui um handler calcular. E esse struct aqui, eu vou deixar lá em cima. E eu já vou explicar para vocês, tá? Então, esse struct... Lembra que a gente poderia ter, né, pessoal? A verificação de tipos, né? Então, agora eu estou colocando aqui um struct, que é a requisição do cálculo, certo? Que vai ter um elemento A, que é um float, um B, que é um float, tá? E aí, o porquê do float é por causa daquela coisa do JSON padronizar, quando você serializa, ele acaba pegando o inteiro e colocando em float. Então eu já coloquei float logo de cara, né? Que poderia também ser uma conta de ponto flutuante, né? E a operação então vai vir dessa forma aqui, ó. Tá? Então é assim que a gente vai definir a nosso struct. O nosso handler calcular, ele está dessa forma, tá? Mesmíssima coisa, recebe um writer, recebe também um ponteiro para HTTP request, vai criar essa variável aqui que é do tipo struct, né? Requisição cálculo, né? Vai setar aqui um cabeçalho do tipo do conteúdo, que isso aqui é padrão do HTTP, tá? Para informar quem vai receber essa resposta, qual que é o formato do corpo dela, certo? E aí ele vai fazer aqui, ó, ele vai chamar um decoder, tá? E eu vejo o tratamento de erro aqui, ó, se caso seja diferente de nulo, né? Eu passo essa condição também. Ele vai escrever aqui, né? Se isso acontecer, né? Se tiver um erro, né? Veja que pode ter um erro, tá? Para fazer o decode, eu vou responder erro JSON inválido, como a gente tinha combinado, tá? Muito bom, pessoal. Vamos ver agora se vai. Vou rodar aqui os testes. Falhou. Vamos ver o que que falhou aqui, ó. Falhou o nosso handler soma, tá? Vamos agora investigar o porquê que isso falhou, pessoal, tá? Muito bem, pessoal. Aí o que que falhou aqui? Porque a gente ainda não fez a soma, né? Tem que fazer a soma. Então vamos colocar aqui, mas o outro já passou. Vamos colocar aqui var resultado float 64. Vai ser também um float. Vamos fazer aquele switch, tá? A gente viu isso no curso básico. Bem parecido com C, mas com a diferença que ele já tem embutido na operação padrão, ele já tem o break, ou seja, você não precisa cuidar do break. Ele faz isso para você, porque ele só vai executar mesmo um case, depois ele para, tá? Ou diferente do C. Aqui no caso da soma, o resultado vai ser o que veio na requisição A mais requisição B. Vamos implementar também um caso aqui de subtração. Então o resultado vai ser agora mesma coisa, só que usando o outro operador aí, né, pessoal? Aritmético, que é o menos. Espera aí, é A menos B. Tudo bem. E vamos fazer a multiplicação também. Resultado vai ser, então, rec. Veja que eu estou usando igual aqui, pessoal, porque eu já criei a minha variável, então eu só quero realmente modificar o valor. Lembra que quando a gente bota dois pontos igual na atribuição, isso quer dizer que a gente está pedindo também para o Go criar a variável. Então é aquele lance da inferência lá. Ele vai criar a variável também, não, além de fazer a atribuição.
E aí, finalmente, eu vou fazer aqui a nossa... compor a nossa resposta, né, pessoal? Então vai ficar assim, ó. Resposta, né, que a gente vai mandar lá para o nosso encoder, que a gente vai transformar isso num JSON, né? Então a gente vai passar o nosso resultado aqui, do jeito que a gente tinha falado, né? Veja que aqui eu já estou usando os tipos bem definidos, né? Então ele já faz a verificação em tempo de compilação, certo? Vamos rodar o teste. Agora passou. Tá? Então, muito bem, pessoal. Olha só que legal. Na verdade, o nosso teste está só testando soma. A gente poderia vir agora aqui, né? E implementar testes para as outras operações também, né? A lógica de cálculo pode ser refatorada. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou colocar aqui, tirar essa coisa daqui, né? Vou criar uma função auxiliar aqui, ó, tá? Botar aqui em cima. Não, vou botar aqui não, porque aqui vai ficar meio... Ah, vai, porque tá aqui requisição do cálculo, né? Ó, func calcular. Deixa eu já copiar ela aqui também. Vai ficar dessa forma, pessoal. Ó, toda a lógica aqui do nosso cálculo tá agora numa função né, que faz essa parte aí da lógica de negócio e tudo mais. E aqui o nosso render, a gente vai deixar ele mais limpinho, certo? A gente vai ter um seguinte. Assim, ó. Agora a gente está mapeando o nosso resultado aqui, ó, para uma função passando o a operação e o B. Perfeito? Tiramos aqui o cálculo, deixou o nosso render calcular mais curto, só está realmente lidando com a requisição e produzindo uma resposta. E agora a gente vai testar novamente para ver se está tudo bem. Ótimo. Fizemos aí o tal do TDD bem bonitinho, tá? Então, pessoal, agora a gente vai parar esse vídeo e vamos para um próximo onde eu vou falar mais sobre aquilo que eu comentei no início, que é a questão da lista, tá? Então eu vou falar um pouquinho mais sobre o Classroom, como que ele funciona, alguns cuidados que vocês precisam tomar também, tá bom? Valeu, pessoal, até o próximo.